Você e 4 belas garotas foram arrastados para uma sala secreta e misteriosa. Só poderão sair daqui se completarem tarefas humilhantes juntos. Vocês também ganharão uma caixa de tesouro que realiza desejos. E essa caixa só você poderá abrir. Nesse momento, você acorda lentamente. O teto branco entra na sua visão, mas te causa uma sensação estranha e desconhecida. O que realmente te choca é: ao seu lado, 4 mulheres de corpos esguios estão deitadas. Elas estão ali, quietas. Algumas de lado, outras de costas para você, algumas encolhidas. Belas curvas de contorno expostas. A mais próxima de você é uma bela elfa de cabelos claros. Ela usa um vestido longo prateado e leve, parecendo especialmente serena. Ao lado da elfa está uma bela garota de cabelos brancos. Ela usa um longo manto branco. Ela tem uma aparência delicada e bonita. Mas é difícil ter pensamentos impuros sobre ela. A mais distante no quarto é uma garota de uniforme escolar. Ela tem longos cabelos brancos prateados, presos em um rabo de cavalo lateral. Embora você não veja o rosto dela, você tem certeza de que é uma bela garota. A garota mais longe de você é relativamente menor. Ela tem longos cabelos ruivos e usa um uniforme de maid branco em cima e vermelho embaixo. 4 personagens com estilos diferentes. Belas garotas deitadas na cama. Isso é um sonho erótico. Você apertou sua própria bochecha. Você pode sentir a dor. Isso te deixa ainda mais confuso. Um desenvolvimento como em um jogo erótico. Se não é um sonho erótico, como explicar? Mas ter 2 loiras é um elemento repetido. Se fosse um sonho seu, não deveria haver mais uma lolita de gato? Enquanto você observa e pensa, a garota de uniforme escolar, a de cabelos brancos, acordou. Ela também percebeu imediatamente que estava em um lugar. Onde é isso? Droga! Orelhas! Você não pôde deixar de gritar. Um par de orelhas de coelho fofas apareceu repentinamente na cabeça da garota de cabelos brancos. Notando seu olhar surpreso, seu rosto, já pálido, ficou instantaneamente mais branco. Com os olhos arregalados de surpresa, a garota então gritou em pânico: Ei, ei, ei! Seu grito acordou as outras 3 belas garotas. Cada uma delas acordou com uma expressão de choque e confusão. Humano, homem, coelho, elfa. A elfa te olha com um pouco de curiosidade, assim como a garota coelho. Quem são vocês? A garota com o manto branco se distancia do grupo, com mais cautela e alerta em seu olhar. Onde estamos? A garota de uniforme de maid bate os pés impacientemente enquanto examina o ambiente. A garota coelho circula a cama rapidamente, com as mãos nos ouvidos. Calma, calma. Mais do que a garota coelho, que está em pânico, a garota de cabelos brancos, que se autodenomina CHN, para. Ela balança a cabeça, afastando seus pensamentos confusos. Então ela te pergunta: você sabe onde estamos? Você balança a cabeça. Acordei um pouco antes de você. Todos procuraram em volta, mas não encontraram saída alguma. É um quarto completamente selado. Sem janelas, sem portas. Nenhuma fresta. Você se deita na cama com uma cara de "e agora?". Ontem à noite eu me declarei para a linda irmã mais velha e deu certo. Por que as coisas ficaram assim? Talvez alguém pense que conviver com 4 super belas garotas, cada uma com seu estilo, seja um sonho realizado. No entanto, você não consegue ficar feliz. Em poucos dias, você vai morrer de fome. O que fazer? Ele socou a parede como se estivesse desabafando. A garota elfa começou a chorar. Não podemos voltar. Por favor, não façam isso. A garota sagrada não demonstrou nenhuma expressão. A garota com roupa de sacerdotisa deitou-se de volta na cama. Um vislumbre de alívio passou pelo seu rosto. Talvez seja melhor que acabe assim. Não sei quanto tempo se passou. Talvez 5 minutos, talvez 10. Pela primeira vez, o quarto secreto mudou. Uma das paredes emitiu 4 retângulos de luz, atraindo o olhar de todos. Segundos depois, a luz se dissipou e 4 portas apareceram diante de todos. Bem-vindos ao Espaço dos Desejos. Espaço dos Desejos. Você se lembrou de algo? Olhou para as garotas. Vocês entendem o que está escrito aí? A garota sagrada não respondeu. A garota com roupa de sacerdotisa assentiu. Certo. Então, ela foi para um lugar onde pudesse ver os caracteres claramente. A garota elfa falou. Está escrito: Bem-vindos ao Espaço dos Desejos. Assim que a voz etérea e suave terminou, os caracteres na parede mudaram. O Espaço dos Desejos é um espaço onde os desejos podem ser realizados. Complete tarefas e retorne ao seu mundo. Realizar desejos. Em seguida, as 4 portas na sala começaram a brilhar. Algumas palavras foram adicionadas. Na primeira porta, estava escrito: lamber o dedo. Na segunda porta, estava escrito: abraçar.
Na terceira porta, estava escrito: limpar a bochecha. Na quarta porta, estava escrito: limpar o ouvido para atrair o som do coração. Sem esperar os outros agirem, você se adiantou. As tarefas nas portas parecem simples. Mas acho que não será tão fácil sair. Depois de abrir uma porta, novas e mais difíceis tarefas aparecerão. Então, devemos baixar a guarda temporariamente. Cooperar. Vamos nos apresentar primeiro. Eu sou Xiaxu, uma estudante comum com boa memória. A garota elfa endireitou-se. Minha vez. Eu sou Alice, uma elfa da floresta de Yongzhou. Sou boa em magia florestal e arco e flecha. Dito isso, a elfa olhou para a garota de túnica branca. A garota de túnica branca ficou em silêncio por alguns segundos e falou lentamente. Eu sou Yuli Xia. Sou boa em magia sagrada. Em seguida, veio a garota que de repente ganhou orelhas de coelho. Eu sou Suzaki Haru. Sou boa em... Eu sou Kirishima Mini. Sou boa em tarefas domésticas. Dito isso, o rosto da garota ficou vermelho. Depois das apresentações, todos começaram a tentar completar as tarefas. Todos os 5 lamberam os dedos, mas nada aconteceu. Há 2 possibilidades. Lamber os dedos exige interação, algo como um abraço. 2. Talvez tenhamos que completar as 4 tarefas. A próxima é um abraço. Vocês, garotas, tentem primeiro. Yulicia recolheu os braços, sem intenção de agir. ZH Kyoanshan parecia querer agir. O do FNG estava um pouco hesitante. QNG Lingaili sorriu e olhou para ZH Kyoanshan. Pode ser. As 2 garotas se abraçaram levemente e se soltaram, olhando para a porta. Ainda não havia nenhuma mudança. Você pensou, talvez tenhamos que abraçar cada par de pessoas. Afinal, os requisitos dessas tarefas. É como se estivessem nos lembrando de construir bons relacionamentos. Então, vou abraçar todos vocês primeiro para ver. Aquele ar que faz a gente se sentir bem, Alice. E o olhar puro e sem malícia nos olhos dela, que não nos deixa ter nenhuma defesa. Depois de abraçar Yulicia e o do FNG, Alice veio até você. Sem hesitar, abriu os braços para te abraçar. Então se soltou. Em seu rosto, não havia o constrangimento e o embaraço que deveriam existir ao abraçar o sexo oposto. Nem defesa ou vigilância, apenas um leve e gentil sorriso. Houve uma mudança. Depois que Alice te abraçou, a segunda grande porta mudou. Sob o brilho do abraço, surgiu algo parecido com uma barra de progresso. Precisa abraçar por mais tempo. Alice te abraçou novamente. Mas desta vez ela não soltou, continuou abraçando. Os olhares de todos estavam fixos na barra de progresso. Moveu-se. 2%, 3%. Só entraremos para saber como é a situação lá dentro. Todos correram com rostos cheios de alegria. ZH Kyoanshan correu mais rápido, mas parou em frente à porta. Não consigo entrar. É como se houvesse uma parede invisível me bloqueando. Para a surpresa de todos, você e a Elise atravessaram a chamada parede invisível de ar sem problemas e entraram no espaço atrás da porta. Não importa o quanto o do FNG, ZH Kyoanshan e Yulicia tentassem. Elas ainda não conseguiam romper a parede invisível de ar, nem dar o último passo. Por que quando você e a Elise se abraçaram, a barra de progresso apareceu? Por que só vocês 2 puderam entrar, enquanto elas só puderam ficar com um sentimento de incompreensão e relutância? Os olhos de Yulicia brilharam. Será que os 2 lados do abraço precisam baixar completamente a guarda? ZH Kyoanshan teve uma nova ideia. Ela olhou para o do FNG. Posso te dar um beijo na bochecha? O do FNG não se importou. Ela também queria sair daquela sala secreta o mais rápido possível. ZH Kyoanshan se inclinou ligeiramente, um toque rápido como um beijo suave. A terceira porta não mudou em nada. Do outro lado, você olhou ao redor e soube que estava certo. O novo lugar para onde você chegou depois de sair da sala secreta ainda era uma sala secreta. Havia apenas uma porta, mas os requisitos da tarefa ainda não tinham sido mostrados. Há uma caixa aqui. Ao ser lembrada por Alice, você viu uma caixa de metal em um canto. Havia escrito caixa de tesouro Rui na caixa. O que terá dentro? Você abriu a caixa, um círculo após o outro. Você viu uma tigela de arroz e alguns pratos. A Alice se aproximou. Isso é comida? Você concorda. Pega tudo, os 4 pratos e uma sopa da caixa. Certo. As coisas que você quer vão aparecer aí dentro. É mesmo? Então vou tentar. A garota élfica de cabelos azuis brilha de expectativa. Ei, por que não abre? Vou tentar de novo. Você estende a mão novamente e abre a caixa de metal sem problemas. Há um pacote de lenços de papel na caixa. Não é ruim. É que não consegue tirar o que você quer? Por isso não abre.
Alice assente, estende a mão novamente. Talvez. Desta vez eu quero uma flor. Ainda não abre. Só eu consigo abrir? Você estende a mão e abre a caixa de uma vez. Há uma linda rosa na caixa. Desta vez, você pensa em silêncio. Quero sair daqui. Quero sair daqui. A caixa é aberta novamente, mas está vazia. Em seguida, você tirou um celular da caixa, mas este celular só consegue abrir a câmera, só pode usar a função de filmagem. Nesse momento, a única porta desta sala secreta mudou. 2 caracteres brilhantes apareceram na porta. Beijo. 1. Você larga os pauzinhos. Tem coisa boa assim? Só tem você e a Alice neste quarto. A Alice é tão bonita, você certamente não vai perder. Depois de alguns segundos, a porta mudou novamente, tornando-se transparente de branca. Você também viu o mundo atrás da porta. Era uma cabana pequena, limpa e arrumada, com alguns móveis de madeira, uma cama de madeira. Havia algumas penas, pétalas e guirlandas na cama de madeira. Folhas decoravam. Alice exclama: "Este é o meu quarto." A porta mudou novamente, e algumas palavras foram adicionadas acima de beijo, missão concluída. Retorno temporário. Alice pergunta curiosa, com a cabeça inclinada: "Beijo significa que 2 pessoas têm os lábios um contra o outro?" Eu acho que li essas palavras em livros antigos, olhando para o olhar puro do outro. Você fica um pouco confusa. Livros antigos? Você nunca viu alguém beijar? Alice assente. Sim, porque na floresta Yonzou, a tribo élfica sempre foi apenas feminina. Então todos nós aprendemos sobre o comportamento humano através de livros antigos. Você fica mais confusa. Só mulheres? Então como os elfos se reproduzem? A grande árvore mãe élfica. No entanto, Alice parece séria. Mas por alguma razão, nos últimos centenas de anos, a árvore mãe élfica tem murchado. É por isso que eu tenho que sair daqui e encontrar uma maneira de salvar a árvore mãe élfica e salvar a tribo. Você pensa, essa garota élfica é muito ingênua. Por que ela fala tudo? Alice olha para você um pouco envergonhada. A árvore. Você pode me ajudar? Me ajudar a completar a tarefa. Se eu realmente puder voltar, eu te darei todos os meus tesouros. E qualquer pedido seu, eu me esforçarei para te ajudar a realizar. Essa voz doce, esse tom de súplica, me impossibilitam de recusar. Tudo bem, eu aceito. Vamos beijá-la, e ela ainda vai nos agradecer. Você aceita? Alice comemorou animada. Que ótimo! Obrigado por me ajudar. E depois de alguns segundos de silêncio, como fazemos isso? Isso é fácil. Eu te ensino. Você senta e fecha os olhos. Assim, depois de alguns minutos, você solta Alice lentamente. O orvalho das fadas é doce. Assim que os dois entraram na porta, seus corpos foram envolvidos por uma luz branca infinita. Quando vocês recuperaram a visão, já estavam em outro mundo, olhando para um quarto familiar. Alice soltou um grito de alívio. Que bom! Que bom! Eu voltei de verdade. Quase pensei que ficaria presa naquele lugar para sempre. Vendo a garota elfa chorando, eu pensei. Não sei qual a quantidade de água no corpo das fadas. Alice pareceu se lembrar de algo de repente. Ela se abaixou e puxou uma caixa de madeira de debaixo da cama. Se não fosse pela sua ajuda, eu jamais teria voltado. Então, por favor, aceite estes presentes. Deixe-me ver. Você pegou a caixa. Dentro dela havia vários pequenos objetos estranhos. Havia dentes puros e brancos, penas coloridas e melódicas, pedras de formas incomuns, conchas, e também jade bonito. E pérolas brilhantes. Você pegou uma pedra. Estas são suas verdadeiras joias, não são? Eu só pegarei uma pedra. Não há nada parecido no meu mundo. Esta pedra é a prova de que estive aqui. Mas combinamos que, se eu voltasse, te daria todos os meus tesouros. Você pode dar, mas eu posso não querer. Você colocou a pedra no bolso e a caixa de volta debaixo da cama. Com você fazendo isso, Alice não insistiu mais para que você aceitasse todos os presentes. Em vez disso, começou a explicar a função da pedra. Tudo bem. Esta pedra é para a ressonância psíquica. Através dela, você pode se conectar com todos os animais vivos e plantas. Você parecia surpreso. Ressonância psíquica? Então o valor dessa pedra é incalculável. Alice, por outro lado, não se importava. Para nós, elfos, não tem muita utilidade. É apenas uma pedra que brilha. Eu pensei em mim mesmo. Será que os elfos não usam ressonância psíquica para sentir as emoções de plantas e animais? Realmente, a natureza é surpreendente. Neste momento, um raio de sol atravessou as folhas da janela e entrou na sala. Já está de dia. Vou te apresentar aos meus parentes. Alice abriu a porta de madeira e saiu.
Você a seguiu para fora. E viu a vila dos elfos banhada pelo sol nascente. Ela te cutucou. Olhe para cima. Então essa é a árvore mãe dos elfos. Olhe para cima, você vê uma árvore enorme. Essa árvore tem centenas de metros de altura. Como ela é tão alta, a casca da árvore abaixo recebe luz solar suficiente. Bom dia, Princesa Alice. Nesse momento, um elfo de cabelo verde escuro desce de uma árvore próxima. Cumprimentando Alice. Alice sorri e responde, bom dia, Lia. Deixe-me apresentá-la. Ela se chama Xiaxu e é humana. Só então Lia percebe você, com roupas estranhas e sem orelhas pontudas, ao lado de Alice. Seus olhos se arregalam. Como um humano veio parar aqui? Deixe-me explicar. Alice estava prestes a explicar quando mais e mais elfos se reuniram. Então ela decidiu levá-los para ver a mãe dela, para explicar tudo de uma vez. Assim, Alice levou você e dezenas de elfos, marchando em direção à árvore mãe dos elfos. Quanto mais perto chegavam, mais forte sentiam a vitalidade. As flores, plantas e árvores ao longo do caminho eram cada vez mais numerosas, com vários pássaros, abelhas e borboletas voando de um lado para outro. Era uma visão deslumbrante. Conforme se aproximavam, você podia ver uma enorme cabana ao lado do tronco da árvore mãe dos elfos. Antes que todos chegassem perto, a porta se abriu. Saiu um elfo deslumbrante com uma coroa na cabeça e um cajado na mão. Ela tinha cabelos longos e dourados, brilhando como o sol, com uma figura alta e uma postura graciosa. Seu rosto estava cheio de amor e ternura. Você ficou hipnotizado. Que linda, alta, grande e branca. Ela era uma cabeça mais alta que você, provavelmente perto de 2 metros de altura. E aquele par era tão exagerado, parecia 2 melancias enormes. Mamãe, Alice correu para o abraço da rainha dos elfos. O que foi? A rainha dos elfos abraçou Alice com a outra mão. Seus olhos, no entanto, olhavam para você. Deixe-me apresentar o subordinado. Alice saiu do abraço da melancia e veio até você, contando a todos os elfos sobre o que ela tinha experimentado antes. Olá, subordinado. Meu nome é Celestine. Muito obrigada pela sua ajuda, Alice. A rainha dos elfos se aproximou, sorrindo e estendendo a mão direita para você. Olá. Meu nome é subordinado. Você também estendeu a mão direita e deu um leve aperto antes de soltar. Depois de um longo tempo, esses elfos curiosos foram embora. Celestine levou Alice com você para dentro de sua casa. Alice queria apresentar outro parente a você, mas não a encontrou. Mamãe, onde está minha irmã? Alice saiu para coletar frutas da árvore. A rainha dos elfos, Celestine, olhou para você. Alice é a futura rainha dos elfos da floresta de Yongzhou. Sua ajuda a Alice é algo que nossa tribo de elfos nunca esquecerá. Para expressar nossa gratidão, eu, em nome da tribo de elfos, darei um presente a você. Você tirou o ressonância da mente do bolso. Foi só um pequeno favor. Não seja tão formal. Além disso, eu já recebi a recompensa que mereço. Se é assim, então, em nome da mãe da Alice, eu te dou um presente de boas-vindas. Falando isso, o salão de Thales pulsou ilegalmente, andando para outro cômodo. Sr. Xiaxu, não seja tão educado. Tínhamos combinado que se você me ajudasse a voltar, eu te daria todos os presentes. No final, você só quis uma pedra. Ninguém notou. Os pés da rainha elfa tropeçaram. A rainha elfa voltou depois de alguns minutos. Thales te entrega um pequeno frasco. Este é meu presente de boas-vindas para você. É um galho da nossa especialidade. É delicioso. Prove. Certo. Você não pensou muito. Depois de beber, sentiu um gosto meio estranho. Mas é especialmente delicioso. Isso definitivamente não é um galho comum. O que é isso? Isso é. Alice estava prestes a responder quando a rainha elfa a fuzilou com os olhos. Engoliu as palavras de volta. 3. O que é vida? Sr. Xiaxu, não se preocupe. É apenas uma garrafa de galhos comuns. Você estava prestes a falar, quando sentiu a cabeça girar. Quando recuperou a consciência, descobriu que você e Alice voltaram para a sala secreta original com 4 portas. O que vocês passaram? Por que voltaram? Ainda não conseguem sair? Ulicia e os outros 3 queriam saber o que vocês encontraram depois de atravessar a porta. Você foi puxado de volta de repente. Você estava um pouco ocupado. Depois de uns 10 segundos, você falou de novo. Depois de atravessar esta porta, você entra em uma nova sala, com novas tarefas. Depois de completar as novas tarefas, você pode retornar temporariamente. Eu também fui ao mundo da Alice agora e conheci muitos elfos. Sim, este é um presente que Alice me deu. Falando isso,
Você tirou uma pedra brilhante do bolso. Ela está falando a verdade? A Alice realmente voltou? A tarefa é difícil? As três mulheres olharam para Alice, confirmando a veracidade do que você disse. Alice acenou com a cabeça. É verdade. Apresentei minha mãe e outros parentes para o Sr. Xiaxu. Que pena que minha irmã saiu. A propósito, você não foi concebido pela árvore-mãe dos elfos? Por que você tem mãe e irmã? A grande árvore-mãe dos elfos gerou todos os elfos. Mas os elfos também precisam ser cuidados depois de nascerem, então tivemos famílias. O status é dividido com base na força vital dos elfos recém-nascidos. A classe com a maior força vital é a realeza. Então é por força vital. Você achou que era por beleza ou tamanho? Disse Suzakin Haruka. Então vocês já passaram por tanta coisa. Mas para nós, parece que passaram apenas alguns minutos. Nesse momento, o Jishimamine gritou. Por que tem uma caixa aqui? Era a caixa dos tesouros ruidiantes. Alice explicou. Essa caixa apareceu depois que entramos na segunda sala secreta. O que você quiser aparecerá dentro. Mas só o Sr. Xiaxu pode abrir. Vou tentar. Suzakin Haruka, sem acreditar, foi até lá, mas não conseguiu abrir a caixa, por mais que se esforçasse. Realmente não funciona. Yulice e o Jishimamine também tentaram, mas também não funcionou. Então você estendeu a mão. Com um leve puxão, ela se abriu. Ela tirou algumas maçãs da caixa. Quer provar? Xuxue Yuanxun colheu as maçãs. Seus olhos ainda estavam fixos em você. Você pode me fazer um favor? Quero confirmar uma suposição. Você acenou com a cabeça, sem problemas. Xuxue Yuanxun veio até você, levantou-se na ponta dos pés e inclinou o rosto para o seu. A terceira porta realmente reagiu. Abaixo das palavras inclinar o rosto, uma barra de progresso apareceu, 1%. Um sorriso de eu sabia apareceu no rosto galante de Xuxue Yuanxun. A chave para resolver o problema estava realmente em você. Então ela abraçou seu pescoço. Ela beijou seu rosto novamente. Não se preocupe muito com a diferença entre homens e mulheres. Em seu coração não havia amor romântico, apenas o destino de sua família. Ela só queria voltar para o mundo original. A barra de progresso na terceira porta subia rapidamente. Logo chegou a 100%. Xuxue Yuanxun e você desapareceram juntos. A terceira porta também perdeu seu brilho. Sem dar a ninguém a chance de tentar passar pela porta. Jurishi olhou para a terceira porta, perdida em pensamentos. Demorou um bom tempo para seus olhos focarem novamente. Ela olhou para os requisitos na quarta porta e depois para a primeira. Seus olhos brilhavam enquanto ela apertava os punhos. Da próxima vez, eu definitivamente vou aproveitar a oportunidade. Assim que você e Xuxue Yuanxun completaram a tarefa de beijar seu rosto, você e a garota de orelhas de coelho chegaram a um espaço branco e fechado. As paredes à frente, atrás, à esquerda e à direita eram todas brancas. No quarto, havia apenas uma cama branca pura e uma caixa de metal. A garota de orelhas de coelho olhou. Então sentou-se na cama. Este é o segundo quarto secreto. Você acenou com a cabeça. A segunda tarefa terá que esperar. Depois de alguns minutos, uma das paredes do quarto secreto ficou transparente, parecendo um quarto de menina. No quarto, havia uma cama vermelha, um espelho do chão ao teto do tamanho de uma pessoa e outros móveis comuns. Meu quarto, Xuxue Yuanxun levantou-se e quis ir até lá, mas foi bloqueada por uma parede invisível. Logo, o quarto secreto deu uma nova tarefa, seja suave e carinhoso. Ao mesmo tempo, deu uma dica, tarefa concluída, retorno temporário. Xuxue Yuanxun corou. Uma tarefa assim? É inesperadamente simples. Eu vim. Você engoliu em seco, sentindo seu coração acelerado, suas mãos trêmulas. Xuxue Yuanxun fechou os olhos, imóvel. Você estendeu a mão. Seus dedos aplicaram uma leve pressão, e você sentiu a garota de orelhas de coelho branca tremer. Não fuja. A barra de progresso começou a subir. Foi apenas um reflexo. Continue. Shuri fechou os olhos com força, um toque de vermelho sedutor colorindo seu rosto branco como a neve. Assim, quando a barra de progresso atingiu 100%, suas mãos de repente ficaram vazias. A garota à sua frente desapareceu instantaneamente. Ela foi embora assim? Eu nem cheguei a embarcar. Assim que você pensou que ficaria sozinho neste quarto sem nada para fazer, uma porta brilhante apareceu no outro lado. Será que voltei para o meu mundo? Você caminhou em direção a ela. Voltei. Assim que Suzakin-chan abriu os olhos, descobriu que já estava no dormitório da escola. Preciso perguntar à professora. Suzakin-chan tocou no dispositivo inteligente em seu pulso. O dispositivo em seu pulso emitiu um feixe de luz, projetando uma interface operacional no ar.
A garota tocou no ar 2 vezes. Em poucos segundos, o rosto de uma mulher de meia idade apareceu no ar. Professora Kim, você sabe o que aconteceu com as orelhas de raposa na minha cabeça? A mulher de meia idade parecia um pouco confusa sobre o que Chan estava falando. Orelhas de raposa? Chan disse enquanto levantava a mão para tocá-las. Você não viu? Só. Ei, sumiu. Estavam aqui antes. Desapareceram novamente sem que eu percebesse. Acho que sei o que está acontecendo. As orelhas de raposa apareceram porque você encontrou energia demoníaca. Quanto ao motivo de terem desaparecido, Kim olhou estranhamente quando disse isso. Você arranjou um namorado? Namorado? Chan pensou na pessoa que ele deu não muito tempo atrás. Por alguma razão, o corpo ficou estranho novamente. Ainda não, é realmente estranho. Nos olhos dele só a espada. Uma garotinha que dedica a vida à família. Sua intenção original nunca mudou. Mas, a explicação de Shunlan. Por que eu teria orelhas de raposa ao encontrar energia demoníaca? Deve ser devido ao sangue da sua família Suzakin. Sua família, para manter a família Suzakin forte, introduziu o poder de um grande demônio transformado em seu sangue. Este é também o principal fator para que sua família tenha sido capaz de produzir pessoas talentosas por gerações. Uma vez que você entra em contato com energia demoníaca, o sangue que flui em você reagirá. Foi ao entrar em contato com a energia demoníaca que ganhei as orelhas. Mas tenho treinado muito ultimamente, passando a maior parte do tempo treinando e no dormitório. A expressão de Kim ficou mais séria. Talvez você tenha encontrado um grande demônio transformado. Somente um grande demônio transformado pode romper o feitiço da escola silenciosamente. Na escola, os alunos não estariam em perigo? Você não voltou para o seu mundo depois de atravessar a porta. Em vez disso, voltou para a sala secreta com 4 portas. Alice ficou um pouco surpresa. Tão rápido? Sim, não sei porquê. Desta vez, não consigo ir ao mundo de Chan. Yulici e o Dongfeng, ao te verem aparecer, foram em sua direção sem combinar. Com licença. Por favor, ajude. A primeira agarrou sua mão mais rápido. A segunda só pôde ficar na ponta dos pés para se inclinar para Niu. A santa de cabelos brancos pura se curvou para beijar seus dedos, enquanto o Dongfeng sussurrava suavemente ao lado de Niu. Desculpe. Estou aqui para completar a tarefa, mas também não sei o que dizer. Que tal eu recitar um texto? Esperando, o vento leste chegou. Os passos da primavera entraram. As 2 mulheres fizeram o que a porta indicava ao mesmo tempo, mas, por algum motivo, apenas a 4ª porta se iluminou. A primeira porta não reagiu. O Dongfeng continuou recitando suavemente o texto ao lado de Niu. Logo, a barra de progresso da 4ª porta encheu, e as botas e meias desapareceram. Você também não esperava que isso acontecesse. Eu também nunca vi essa situação antes. As 2 vezes anteriores foram normais. O Dongfeng sabia que era o poder da sala secreta que o estava restringindo assim. Não consigo escapar. Não posso apenas orar em silêncio, esperando que a próxima tarefa não seja muito assustadora. Logo, a sala secreta apresentou uma nova exigência de tarefa. O teto ficou gradualmente transparente, revelando uma construção semelhante a um templo. É um santuário. O Dongfeng viu uma vassoura de bambu deitada no chão. Era a vassoura que ele usava para varrer de manhã. A tarefa desta vez é suportar cócegas. A sensibilidade foi aumentada. Cócegas. Você pensou um pouco. Havia também uma imagem correspondente. Eu vim. Você decidiu tocar levemente primeiro. Em Wu Dongfeng. O Dongfeng sentiu apenas uma onda de cócegas violentas que o percorreu instantaneamente. Fez com que ele não pudesse deixar de rir alto. No meio das gargalhadas, misturadas com o desespero. Haha, pare um pouco. Haha. Não. Haha. Os membros da garota foram fixados. Ela não conseguia se mover e só conseguia contorcer-se impotente. Hahaha. Pare um pouco. É realmente muito engraçado. A sensibilidade dobrou. É tão intenso assim? Se for desse tipo, e se o Dongfeng desesperasse, você pararia. Quem diria que assim que você parasse, a garota o apressaria? Não pare. Continue. O livro diz que a pele aqui é muito fina e os terminais nervosos são densamente distribuídos. Quando você faz cócegas aqui, faz as pessoas sentirem uma cócega e conforto, levando a risadas. Então, seus dedos fizeram cócegas levemente. A garota inteira parecia ter saído de seu corpo, rindo ainda mais loucamente. As lágrimas estavam quase saindo. Não aguento mais. Hahaha. Eu realmente não aguento mais. Por favor, me deixe ir. Mais um pouco. Vai acabar logo. Você chegou aos pés sensíveis da garota. Ao perceber que você ia fazer cócegas nos pés dela, o Dongfeng quase desmoronou.
Espere um pouco. Ali é realmente. A sola do pé é a mais sensível. Ok, então vou parar um pouco, para você se acalmar. Você não fez nada imediatamente, mas parou. Depois de alguns minutos, o Dom Feng se recuperou. Você acha que pode fazer isso? Eu posso. Continue. Você estendeu a mão para a sola do pé da garota e fez cócegas levemente com 2 dedos. Haha, por favor, pare. Haha. Os dedos dos pés de Wu Feng se contorceram desesperadamente, mas ele estava firmemente preso. Ele não conseguia se esquivar de forma alguma. As gargalhadas carregavam desespero, ele havia perdido completamente a força para resistir. Quando o progresso atingiu 110%, você descobriu que estava em pé no chão de concreto do lado de fora do santuário, junto com o Wu Feng. Voltamos. O Wu Feng segurava a vassoura na mão, e a outra também estava de volta aos seus pés. Se não fosse por ver você bem ao meu lado, percebi que este santuário foi construído no topo da montanha, cercado por montanhas. Este é o Santuário Wudão. É um local sagrado que minha família vem transmitindo há gerações, testemunhando inúmeras mudanças ao longo dos anos. Alguém subiu. Você viu uma linda garota de uniforme de marinheiro preto descendo a escada. Ela tinha cabelos pretos longos e macios. Seus traços eram delicados e finos. Em suas pupilas cor de cobre, havia um toque de confusão. Seus olhos transmitiam um pouco de apreensão. Olá, disse o Dom Feng, sem se aproximar. Mas foi impedido pelo outro lado. Não venha, não chegue perto de mim. A outra pessoa entrou no santuário passo a passo, fez uma oração sozinha. Após a oração, a garota se virou e foi embora sem dizer uma palavra. Quando ela estava prestes a descer a escada, um garoto, que parecia ter 10 e poucos anos, estava subindo a escada. Mizuki Touya. Eu disse, mas só disse algumas palavras e quase cheguei perto da garota. No momento em que ele estava prestes a se declarar, o garoto parou de repente e soltou um grito. Nossa, essa linda garota de cabelo preto não fez nada. Seu corpo, nem seus membros, nem mesmo seus globos oculares se moveram. Mas o garoto soltou um grito de dor. A voz estava cheia de medo. Era o instinto de sobrevivência de uma criatura querendo escapar da morte. Como se tivesse tocado em algo sujo, ele caiu. Então ele abraçou a cabeça e fugiu como um raio, como se fosse morrer se corresse mais devagar. E a muito digna linda garota, um sorriso malicioso passou pelo canto de seus lábios. Ela ergueu a cabeça para o céu, parecendo esperar por algo, mas com uma expressão triste. Você e o Dom Feng olharam para esta cena fixamente, sem entender o que realmente aconteceu. A garota virou a cabeça, olhou para você e perguntou sem expressão. Você também pode tentar. Antes que você pudesse responder, você sentiu sua visão escurecer. Quando seus olhos conseguiram ver claramente, você e o Dom Feng já haviam retornado à sala secreta. Shun foi o primeiro a falar. Vocês voltaram tão cedo. Você notou que Suzaki Shun já havia retornado e até trocou de roupa para uma casual. Onde está o meu chifre? Eu perguntei ao professor. A intenção do professor era: eu fui exposto à energia demoníaca de atributo Yin, o que fez o chifre aparecer. Então, o contato com o menino ensolarado fez o chifre desaparecer. Entendo. Você saboreou novamente a sensação maravilhosa que sentiu em suas mãos. Alice sorriu e se aproximou. Você acabou de ir para o mundo de Wudong Feng? Como foi? Voltei em poucos minutos. Depois de responder, você olhou para Wudong Feng. Você conhece aquela garota estranha? Ela se chama Minazuki Ajizai, é sobrinha do chefe da aldeia. Ela só veio para a aldeia nebulosa recentemente. Ela não tem amigos e não fala muito com os outros. Ela é uma garota muito especial. É mesmo, você pensou. Ela veio para o Dong Feng, quem sabe que segredo ela guarda. E Ulicia, que estava em pé por um tempo. Assim que teve tempo, ela se aproximou imediatamente. Posso tentar de novo? Exceto pela primeira porta, as outras 3 portas tinham escrito Tempo Livre 4. Talvez você precise completar a missão da primeira porta para que as outras portas atualizem suas missões. Você olhou para os dedos brancos e delgados da moça. Não houve reação da última vez. Talvez devêssemos mudar de estratégia. Mudar de estratégia? E Ulicia pensou por um momento e levantou o braço. Ela colocou a mão direita perto da sua boca. A primeira barreira finalmente reagiu, emitindo uma luz deslumbrante. A barra de progresso subia um pouco por vez, e você teve que continuar se esforçando. E Ulicia, corada, virou a cabeça. Ela não ousava encarar Alice, Suzaku Inshun, ou o olhar de Gushima Kaze. Não demorou muito para que você e Ulicia desaparecessem também, chegando a uma nova sala secreta. Você descobriu que Ulicia estava completamente imobilizada na parede, como se estivesse sendo punida.
Por que isso aconteceu? Yulicia se sentiu como uma prisioneira sendo interrogada. Antes, Bushimakaze também foi trancada assim. Será que essa missão também é para me enganar? Esperei um pouco e uma nova missão apareceu. Sua expressão mudou. Tem esse tipo de missão? Uma missão assim? É realmente muito humilhante. Esse tipo de missão deixa Yulicia até sem jeito de pedir sua ajuda. Sem problemas. Você se aproximou da moça, agachou-se e olhou para os pés dela. Não se force. Os olhos de Yulicia se abaixaram um pouco, com longos cílios tremendo levemente. Essa observação tão próxima a deixou um pouco tímida. Deixa pra lá. Seja o dedo do pé, o peito do pé, ou a sola do pé. Nada escaparia. Você não hesitou. Ela só se esforça. Por que ela se esforça tanto? Por que ela vai tão longe? Ela suporta até a humilhação de tocar nos pés. Yulicia sentiu um leve aperto no coração, tentando classificar esse sentimento como gratidão. Mas no fundo, uma emoção indescritível se espalhava sutilmente. Ela baixou a cabeça, o olhar mais evasivo, como se estivesse fugindo de algo. Ela dizia a si mesma que você estava fazendo isso para voltar ao mundo original mais rápido, mas no fundo, ela não conseguia deixar de pensar em outras coisas. Ufa, terminei. Depois que a barra de progresso encheu, você estava prestes a levantar a cabeça para ver. A expressão de Yulicia, quando seu cérebro de repente girou, quando recuperou a consciência. Já estava em outro mundo. Onde estou? No rosto de Yulicia. Ainda havia um rastro de rubor. O olhar que ela dirigia a você também continha uma nuance indescritível. O salão principal da minha casa. Que impressionante! Amplo, elegante e brilhante. Você olhou para o salão, grande o suficiente para substituir um campo de futebol. Sentiu-se como o velho de um grande oficial. Quem é você? Tão grande em casa? O rei construiu este lugar especialmente para meu pai. O ministro Yulicia, de repente lembrou de algo. Ela saiu apressada. Espere por mim aqui. Tudo bem, sente-se no sofá. O sofá parecia macio e quente. Curiosamente, você tocou nele. A textura era muito boa. Passaram-se alguns minutos, e Yulicia voltou segurando uma espada escondida no punho da espada. Ela voltou e tentou ver se conseguia tirá-la. Você pegou a espada, mas não tentou tirá-la imediatamente, e sim a observou com atenção. O punho da espada era todo preto, com padrões delicados, dando uma sensação antiga. Então, com o punho da espada na mão esquerda e o cabo da espada apertado na mão direita, uma sombra de decepção passou pelo rosto da jovem. Esta é a espada do herói, a espada que só o herói pode tirar, o artefato mais crucial para salvar o mundo. Através da narrativa de Yulicia, você gradualmente compreendeu o mundo de espadas e magia, um mundo onde humanos, elfos, dragões e anões coexistiam, com fé em igrejas e divindades. Havia também demônios cobiçando o continente. O pai de Yulicia foi o herói anterior, que protegeu com sucesso o continente da luz. Infelizmente, o destino quis que seu pai falecesse há um ano. Agora, os demônios estão invadindo o continente da luz novamente. O novo herói atirará em meu espaço. Por que você é tão especial em seu espaço de desejos que Yulicia pensou? Será que você é a pessoa que ela sempre esperou? Eu vou tentar de novo. Você tentou mais uma vez, sem desistir. O resultado foi que você não conseguiu tirá-la. Você suspirou e devolveu a espada para a jovem. Esquece, devolvo para você. Quando Yulicia pegou a espada de volta, o espaço se distorceu de repente, e em um piscar de olhos vocês voltaram para o espaço branco puro dos desejos. Desta vez, os exércitos que voavam nas quatro portas já haviam se tornado praticantes livres. Você reclamou com um pouco de insatisfação. Por que sempre tão rápido? Eu ainda queria ver a senhorita. Por que a espada não veio junto? Yulicia não conseguia entender por que você conseguia trazer o espírito guardião do mundo espiritual para o espaço de desejos. Mas a espada em sua mão não. Alice olhou para as quatro portas e disse, todos completaram uma missão, mas a nova missão ainda não apareceu. Não sei quando poderei voltar da próxima vez. Susakuji olhou para você e disse, parece que só você nunca voltou, certo? Sim, mas voltar por apenas alguns minutos não tem graça. Você pegou uma garrafa de refrigerante e começou a beber. Goto observou a garrafa de refrigerante em sua mão por um longo tempo. A propósito, como é o seu mundo? Em que país você mora? Em qual província ou cidade? Você também achou que poderia vir do mesmo mundo que Goto? Claro, também pode ser um mundo semelhante. Era um planeta chamado Lanxing. Eu moro na cidade de Liuli, no sul do país Xia. Goto balançou a cabeça. É diferente. Eu moro em Xuixing, em um país chamado Os Dias São Bons.
O espaço de desejos não atualizou as missões, e todos estavam ociosos, então sentaram-se juntos e conversaram. Após esse período de convivência, a relação entre todos se tornou mais próxima, e eles não se desconfiavam mais como no início. Alice soube por Ulissia sobre o mundo onde inúmeras raças inteligentes viviam no mesmo continente. De Suzakuens, ela soube sobre o mundo onde tecnologia avançada e demônios coexistiam. Sinto que o meu mundo é o mais monótono. No entanto, para os elfos, a Floresta Eterna é o melhor ambiente para se viver. É pacífico e natural. Há montanhas verdes, águas claras, o canto dos pássaros e o perfume das flores por toda parte. God se atreveu a perguntar. Eu nunca tinha visto tanta coisa. Por causa da dificuldade de locomoção, fiquei presa na Vila Neblina desde criança. Para ir à escola ou para treinar no campo, eu nunca imaginei que um dia ouviria tantas coisas. Até nas grandes cidades, você não aprende coisas assim. Você assentiu com a cabeça, sentindo que a tecnologia ali era décadas à frente da minha. Eu realmente queria ver como seria o futuro. Não sei quanto tempo passou, mas o espaço dos desejos mudou novamente. Com um som, o espaço dos desejos inteiro emitiu uma luz ofuscante, forçando todos a fecharem os olhos. Quando você abriu os olhos novamente e pôde ver claramente, percebeu que o espaço dos desejos havia aumentado bastante. Também apareceram alguns sofás brancos, em outra parede, uma porta, uma nova área pública. Banheiro, quarto aberto, recarregar tarefa. Banheiro, agora posso tomar um banho quando estiver entediada. Lúcia foi a primeira a ir para o banheiro. Não consigo entrar. Este sim. Alice tentou entrar no primeiro quarto para dar uma olhada, mas descobriu que foi barrada. No segundo quarto, ela pôde entrar diretamente. Shun também veio tentar. Ei, eu posso entrar no terceiro quarto, mas nos outros não. Será que cada um só pode entrar nos quartos onde completou missões? O Dongfeng pensou. Faz sentido. Afinal, são quartos, né? Assim, cada um tem seu próprio espaço privado. E eu? Você também veio tentar, e descobriu que podia entrar em todos os quartos. Faz sentido. Afinal, você também os ajudou a completar as missões. Só que o espaço privado agora não é tão privado assim. Alice procurou pelo quarto. Você não disse para recarregar a tarefa? Por que não estou vendo nada? Mesmo com uma porta nova ali. Não tem nada escrito. Isso não deveria acontecer. Deixe-me ver. Eu acho que Lúcia tem uma nova tarefa. Ela só não a encontrou ainda. Eu também entrei no segundo quarto para procurar. Assim que você entrou, Alice gritou. Encontrei, encontrei. Assim que você entrou, a porta apareceu. Que tarefa? O Dongfeng perguntou. Eles não conseguiam ver a tela do quarto dos outros, mas conseguiam ouvir o som que vinha de dentro. Aprendendo conhecimento. Praticando tiro de barré. Alice olhou para as palavras na porta e leu em voz alta, uma por uma. Mas antes que ela terminasse, você tapou sua boca.